continuidade, né, ao livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A minha palestra é a respeito do capítulo 27, Oração no Horto. Introdução, né? Os momentos que antecederam a prisão, né, e o julgamento de Jesus foram extremamente difíceis e penosos para ele e para os seus discípulos, seus seguidores. As autoridades judaicas, elas já tinham decidido em concílio pela sua morte. Elas só esperavam, né, o momento oportuno, né, o momento certo para fazerem isso. Elas só não queriam que isso acontecesse, né, durante a Páscoa, para não causar tumulto. E aí aparece Judas com a proposta, né, de entregar Jesus. E foi isso que ele fez. E Jesus, né, foi preso, submetido, né, a um julgamento que o condenou. E eles o entregaram para ser crucificado. Pregado, né, numa cruz, né, Jesus, que era o homem mais perfeito, né, que a humanidade já conheceu, ele sentiu, né, as dores dos cravos nas mãos e nos pés e o peso, né, do pecado de toda a humanidade. O Horto, né, das Oliveiras. O Horto, né, das Oliveiras era o local que Jesus costumava ir fazer essas orações. Tem esse nome por causa dos pés de oliveira. E ele fica, né, na parte leste da cidade de Jerusalém, da antiga Jerusalém, em Israel. Ali, Jesus transmitiu muito dos seus ensinamentos. Ali ele orou, ali ele meditava, né, conversava com Deus. Ali ele foi traído, ali ele ressuscitou, né, ou subiu aos céus. E uma curiosidade, muitas das oliveiras, né, que se encontram ali até hoje, elas datam de mais de 2000 anos, ou seja, elas muito provavelmente viram a passagem de Jesus por esse local. Aí está a foto, né, de algumas dessas oliveiras bem antigas. O local exato, né, que Jesus foi fazer as suas orações, no jardim de Getsemane. Getsemane significa prensa, né, de azeite. Era o local onde eles levavam as azeitonas para extrair o azeite de oliva. E esse local fica no sopé, né, do Monte das Oliveiras, no Vale do Cedron. Cedron é um rio de águas escuras, né, de águas sujas. Aqui eu coloquei uma foto, né, de Israel e uma foto do Jardim das Oliveiras, ou Horto das Oliveiras, né, que é tudo a mesma coisa, tanto o Jardim, o Monte das Oliveiras, quanto o Horto. A agonia, né, de Jesus no Horto das Oliveiras, né, nos momentos que antecedem, né, a sua prisão, a sua crucificação, a sua condenação e a sua crucificação. O espírito Humberto de Campos descreve nesse capítulo, né, que após o ato humilde, né, de Jesus lavar os pés de todos os seus discípulos, ele ora fervorosamente e agradece, né, a Deus pela oportunidade de ter estado aqui na Terra e fala, né, que era chegada, né, a sua hora, né, e pede força, que ele já pressentia tudo que ele iria passar no episódio da cruz. Então, ele faz uma oração: acolhe-me em teu amor,
eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens, no sacrifício supremo. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Não rogo pelo mundo, que é a obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia. Peço pelo que me confiaste, tendo em vista o esforço que os obrigará ao Evangelho. Eu não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros como eu sou contigo, união e fé. O maior testemunho é vosso próprio sacrifício, pela tua causa, compreendendo que estão nesse mundo, sem pertencerem às suas ilusórias convenções do mundo material. E após terminar essa oração, Jesus sai na companhia de Simão Pedro, Tiago e João. Os demais discípulos se dissiparam, foram cada um para um local. Mas eles ficaram muito impressionados, né, com tudo que aconteceu nessa noite, né, na verdade, nessa tarde. Tudo que Jesus falou. Então, eles ficaram muito impressionados. Era um final de tarde, né, quando eles saem em direção, né, ao jardim de Getsemane. A lua já estava aparecendo no céu, né, a lua cheia, né, a lua pascual. Eles não poderiam, né, atravessar, né, a cidade naquela hora. Então, eles contornam as muralhas da cidade até chegar, né, no vale do Cedron, no vale do rio de águas escuras, para chegar no jardim de Getsemane. Aqui eu coloquei uma imagem só para ter uma noção, né? Onde está Jerusalém, né, a antiga Jerusalém, e onde está o Monte das Oliveiras. E quando chega, né, nesse local, ele fala, né, para os discípulos que essa era a derradeira hora com eles e pede para eles que orasse e vigiasse com ele. Ele pede, né, a eles que fiquem naquele local ali orando, que ele ia um pouco mais à frente para fazer as suas orações, para conversar com Deus. E João até ainda fala, né? Oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do Mestre. Eles tinham consciência, né, que Jesus precisava dele naquele momento. Mas eles começaram a meditar ali silenciosamente, né, fazer a sua oração, mas sem nenhuma explicação, eles acabaram dormindo. Aí Jesus volta e os acorda, né? Aí Jesus volta, acorda eles e fala: despertai, não vos recomendei que vigiassem, não podereis vigiar comigo 1 hora? E ele ainda fala para Pedro, né? Vocês não foram homens capazes de velar comigo 1 única hora? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne, né, significa a parte da natureza humana, né? Ela ainda é influenciada pela matéria, né? Influenciada pelas coisas mundanas. O espírito está disposto a seguir a Deus, a fazer os mandamentos de Deus, mas a carne ainda, né, a matéria ainda sofre influência. Aí Jesus se afasta novamente, né, e pede para eles, né, que continuem orando. E mais uma vez, né, eles cedem, né, os limites do corpo, os limites do espírito, e dormem novamente. E Jesus volta e os acorda, né? E Jesus fala para eles, né? Não conseguistes vigiar comigo, né? Não conseguistes orar comigo? E o que Jesus quis dizer com tudo isso? Que a gente não vai, se a gente trouxer, né, para a nossa vida, não vai conseguir atravessar o mundo sem ter tentações, sem ter sobressaltos, né? A gente vai estar sempre passando, né, por provações. E se a gente não vigiar e orar,
a gente não vai conseguir seguir o caminho certo. É a vontade do Pai, né? Jesus, quando ele vai orar, ele se põe de joelho, né, dizendo, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Naquele momento que ele vai orar, que ele sabia tudo que ele iria enfrentar, o que ele iria passar, ele estava muito angustiado, ele estava muito, como é que eu vou dizer? Ali ele tinha noção, né, de todos os castigos físico, moral, toda a humilhação que ele iria passar. Então ele pede a Deus, né, que se fosse possível, que se tivesse um outro caminho, que Deus fizesse isso. Mas ele fala para Deus, né, que ele estava ali para seguir a vontade de Deus e não para fazer a vontade dele, né? Que a vontade dele naquele momento não era seguir, né, aquele destino, mas que ele iria cumprir até o fim a missão que Deus tinha lhe incumbido, né? E isso mostra, né, a submissão de Jesus a Deus, né? Mostra que ele, a todo momento, ele sempre falou, né, que ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a vontade daquele que o enviou. No começo, né, ele se joga de joelho e depois ele se joga com o rosto, né, no chão. Ele estava muito angustiado, ele se sente, né, abandonado, né, por seus discípulos, que ele mais amava, que ele sempre estava ali ensinando. Num primeiro momento ele se sente abandonado por Deus, porque ele orou num primeiro momento e não obteve, né, resposta, mas ele não cessou em orar, ele continuou orando até que veio, né, a resposta, até que um anjo de Deus veio lhe confortar, para que ele conseguisse seguir, né, o que estava determinado. Por que os apóstolos dormiram? Por que eles não conseguiram ficar despertos, né? Pesquisando, eu achei 4 explicações. Quando Jesus chega no jardim de Getsemane, ele conta para eles, né, o seu propósito, que seria enfrentar a cruz. Só que eles não entenderam muito bem o que isso significava. Eles acharam que tinha ido para lá para descansar e acabaram dormindo. E lá em Lucas, tem uma outra versão, que os apóstolos dormiram de tristeza. Não seria bem uma tristeza, seria uma contrariedade, porque eles achavam que Jesus iria libertar eles do Império Romano. Eles não tinham essa noção que o reino que Jesus pregava não era aqui na terra, era o reino de Deus, era o reino espiritual. Então, eles ficaram contrariados quando Jesus fala que vai morrer numa cruz, fala que o reino não é aqui na terra. Então, é uma das versões. E em João também tem uma outra explicação, que os apóstolos até tinham noção, né, porque eles foram chamados, né, a participar desse momento com Jesus, mas não perceberam, né, a dificuldade que Jesus passava, né, a dor que Jesus sentia naquele momento, a agonia, a aflição que ele sentia naquele momento. A solidão, né, de Jesus no jardim de Getsemane. Jesus sentiu uma profunda solidão. Ele sente, né, o abandono daquele que ele os ensinava, o amava. Porque ele olha, né, e vê seus discípulos dormindo. Ele tinha pedido para eles que vigiassem e orassem, que ficassem despertos,
E ele olha, eles estão dormindo. Ele, nesse primeiro momento, faz a sua oração e não tem a resposta, né, de Deus de imediato. Então, ele se sente sozinho, ele se sente abandonado. Mas em nenhum momento ele para, né, de orar a Deus, né? E ali ele sentia um aperto no coração, uma dor na alma, a profunda tristeza, né, a sensação de morte. Sentia algo insuportável, uma angústia muito grande, né? Uma carga emocional, né, uma pressão emocional muito grande. E ali ele experimenta, né, a mais intensa e cruel agonia. Ali a sua vida foi moída, né? Ali até a comparação, né, da prensa, né, as azeitonas sendo prensadas para se tirar o azeite. Ali ele é como se ele tivesse sido prensado. Tanto é que ele soa sangue, né? Acontece com ele, né, o fenômeno da hematidrose. O que é a hematidrose? A hematidrose é quando você passa por um estresse muito grande, alguma coisa muito insuportável, né? Tudo que ele passou ali e os pequenos capilares, né, que a gente tem embaixo das glândulas sudoríparas se rompem e misturam, né, com o suor. Então isso é o suar sangue, né? O sangue se misturando com o suor. E isso é um fenômeno raríssimo que só acontece quando você passa por uma coisa muito, vamos dizer assim, excepcional. É que eu já tinha explicado. Aí quando ele volta, né, pela terceira e última vez e acha, né, os seus discípulos dormindo, aí ele fala para eles, né, dormis agora, repousai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, vamos, eis que é chegado aquele que me trai. E antes que eles pudessem se justificar, falar qualquer coisa, né, por que eles tinham dormido, eles já veem Judas vindo, né, e junto com Judas os soldados de Caifás. E ele ainda pergunta, né, amigo, a que vieste? Mas Judas não respondeu nada. Judas chega até ele e eles tinham o costume, né, de cumprimentar dando o ósculo, né? O ósculo é o beijinho. Então Judas vai até ele e dá o beijinho, né? O beijo da traição. E aí os soldados já o prendem, levam, né, para o palácio de Caifás para ser julgado. A traição, né, de Judas, né, e entender um pouquinho, né, quem que era Judas. Judas, ele foi o único apóstolo que não nasceu na Galileia. A Bíblia não fala assim ao certo, mas muito provavelmente ele veio de Iscariotes. Não se sabe também o que ele fazia antes, né, dele se tornar discípulo de Jesus. Em Lucas, a gente encontra quando que ele entrou, né, para ser um apóstolo de Jesus, para ser um discípulo de Jesus. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, disse-lhe um senhor, esse senhor Judas, né, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus vira para ele e fala, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. O que Jesus quis dizer com isso? A raposa é Herodes, porque Herodes era um cara muito sanguinário e a população não gostava dele, chamava ele de velha raposa.
Então, todos os herodianos eram chamados de raposa. As aves do céu eram os romanos, os não-judeus e os gentios. Eles diziam, né, que os romanos, não-judeus, gentios, tinham ninhos em Israel. Já o Filho do Homem é Jesus. O Filho do Homem não tinha lugar em Israel. Quando ele fala isso, ele quer dizer isso. E Judas talvez não tenha entendido, né, que seguir Jesus significava perseguições, provações, desafiar limites, né? Embora, né, a gente não pode ter certeza, né, absoluta do motivo pelo qual Judas traiu Jesus, tipo assim, Jesus, tipo assim, escolheu ele de forma consciente. Quando ele vem procurar, Jesus aceita que ele fosse seu discípulo, ele faz isso de forma consciente. Muito provavelmente já sabia que ele iria trair. E os outros discípulos chamavam Jesus de mestre, de senhor. Ele chamava Jesus de rabi. Rabi era como se fosse um simples professor. Fala-se da ganância de Judas. Fala-se que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, naquela época, dava para comprar um camelo ou um escravo. Então, era muito pouca coisa para uma pessoa gananciosa. Uma pessoa que quisesse se dar bem, 30 moedas de prata na época era muito pouco. Talvez ele tenha tido o desejo de seguir Jesus porque achava que ia levar alguma vantagem. Ele carregava, né, a bolsa de dinheiro, né? Talvez ele achava que ali ele iria, sei lá, enriquecer. Outra coisa também, Judas achava que Jesus iria se rebelar, né? Então, muito se fala, né, os historiadores se falam, que Judas pensou que ao entregar Jesus, Jesus se rebelaria e convocaria uma guerra civil. E que ali, como ele tinha visto vários milagres, né, que Jesus fez, se alguém morresse, ele poderia ressuscitar. Se houvesse fome, ele poderia multiplicar, né, os pães. Então, ele achava que entregando Jesus, ele não pensava que Jesus iria deixar ser preso, deixar ser condenado e ser crucificado. Ele não entendeu, né, que Jesus não estava aqui para assumir um reino político, né, um reino material. Ele não tinha essa visão, né? Ele achava que o reino que Jesus pregava era o reino político, né, o reino aqui da terra. E tanto é que depois, né, da traição, depois que ele vê tudo que acontece, ele se suicida. Ele se arrepende, né, e suicida. João, né, depois do desencarne, né, de Jesus, ele ficava se perguntando por qual razão eles dormiram, daquele momento que era tão importante para o mestre, naquele momento que o mestre tanto precisava deles. Ele ficou ali agoniado, né, se perguntando por que eles não cumpriram as expectativas do mestre. Aí Jesus aparece para ele e fala: João, a minha soledade no horto é também o ensinamento do Evangelho, é a exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nosso passo que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao Calvário da sua redenção. Muitas vezes, com a despreocupação dos entes mais amados do mundo, em face dessa lição, os discípulos do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual do testemunho. Quer dizer que a gente vai passar por muitas tribulações, muitas coisas sozinho. A nossa marcha tem que ser sozinho.
os nossos familiares não vão poder passar, seguir o destino nosso, tem que ser a gente. Isso é individual, é de cada um. Não tem como outra pessoa fazer pela gente. E Jesus nos deixou 5 lições com a sua passagem, com a sua oração no horto. A primeira lição: enfrente seu destino. Então, é inevitável que a gente viva momentos, que ninguém quer viver. Estamos sujeitos a tantas coisas enquanto seres humanos. Desastre, acidente, mortes, incêndio e tantas outras tribulações. E a segunda lição, que a gente deve dar graça e louvar a Deus. Acima de toda circunstância, há um Deus que nos acolhe, nos abraça, que promete enxugar todas as lágrimas de nossos olhos. Pois isso, se você foi traído, se você foi humilhado, se você não tem para onde ir, olhe para Deus, Ore, vigie, que Deus vai te mandar a resposta. A terceira lição: encontre aconchego nos braços de quem ama, ou seja, encontre aconchego nos braços do Pai, que nos ama. Enfrente seu destino, dê graças a Deus, encontre aconchego nos braços de quem ama, mantenha-se firme nas promessas e ore. A quarta lição: mantenha-se firme nas promessas. Devemos crer na verdade que Jesus venceu o mundo e, baseado na dependência dessa verdade, resistir às tribulações. Ou seja, a gente não deve abandonar o que Deus pediu para que a gente fizesse. A gente deve sempre seguir o caminho de Deus. Então, por isso, sempre orando e vigiando, para que a gente se mantenha firme no caminho certo, nas promessas. A quinta lição: orai e vigiai. Por isso, quando vier momentos que ninguém quer viver, ore, conte com seu Pai que está no céu. Ou seja, ore, vigie e conte com Deus, porque Ele não nos abandona jamais. Ele está sempre ali, esperando a nossa oração, a nossa vigia. Conclusão. Que conclusão que dá para se tirar dessa passagem de Jesus? Simbolicamente, podemos enxergar a nossa vida como uma passagem pelo Jardim das Oliveiras. Anos de provações e privações, encontros e desencontros, frustrações, agonia e morte, alegria e conforto também. Tudo em busca do fortalecimento da fé e do crescimento no Espírito, pelo arrependimento e amor. O desejo de Deus é que nos aproximemos dele por meio do Jardim das Oliveiras, e não de sermos infelizes pelos espinhos com os quais nos deparamos ao longo da vida. Trabalho agora e reconhecimento depois. Quando estiver para enfrentar lutas, não se entregue facilmente ao sono espiritual. Levante-se, ore, vigie e aceite a vontade de Deus, que é o melhor. E eu achei uma curiosidade, Reza a lenda, que Leonardo da Vinci pintou, um afresco da Última Ceia, e que ele gastou 7 anos para concluir a sua obra. E ele usava modelos humanos para pousar, para ser cada discípulo de Jesus e para ser de Jesus. Só que faltava 2 figuras para que ele pintasse, para terminar a sua obra: Jesus e Judas. Certo dia, ele andando no mosteiro, ele vê, ouve a voz de um rapaz, se encanta e vai até esse rapaz ver quem era. Era um rapaz de uns 20 e poucos anos, com um rosto que ele olhou e falou: não, esse é perfeito para ser Jesus. Aí convida o rapaz para ser o seu modelo. De início ele até fala: mas eu servi de modelo para ser Jesus, mas acaba aceitando. Aí
pintou, ficou faltando Judas. Se passaram 7 anos e ele não achava uma figura que se parecesse, né, que pudesse ser o Judas. Aí certo dia, ele andando, né, pela cidade, ele vê um rapaz, um homem, né, ali todo perdido, todo horrível, né, completamente desprovido, né, da sua dignidade humana. E aí ele fala, ó, tá aí o cara perfeito, né, para ser o traidor, né, para ser o cara do mal. Aí ele vai até o rapaz, fala para ele, né, que queria que ele fosse o modelo, né, para pintura, e fala, mas você vai me pintar de novo? Há 7 anos atrás você já me usou como modelo, agora você vai me usar de novo. Aí, você não está me reconhecendo? Ele fala, não. Fala, então, há 7 anos atrás eu fui seu modelo para você pintar Jesus. Agora você quer que eu seja seu modelo para você pintar Judas. Mas pode contar comigo. E foi o modelo, né, para que ele pintasse Judas. Não se sabe se isso é uma verdade, se é só uma lenda, né? Mas o que dá para tirar de reflexão dessa lenda, vamos dizer assim? Que você, se você não se cuidar, não orar e vigiar, você pode desviar do caminho. Ali ele está comparando, né? Que a mesma pessoa que era Jesus se transformou em Judas. Você pode seguir pelos caminhos errados da vida e se transformar num Judas. Tá, de onde eu tirei, né, a minha palestra. O que eu tinha para passar para vocês era isso. Boa noite, obrigada.